Você já acordou cansada mesmo depois de dormir uma noite inteira? Isso não é culpa sua e é mais normal do que você está imaginando. E hoje a gente vai entender o porquê. Oi, eu sou a Gabi e este canal é para você que deseja cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu intestino sem dieta restrita e sem nenhuma culpa também. Quando a gente fala da questão do sono, quando você continua cansada mesmo dormindo, tem alguns fatores que podem estar interferindo na sua produção de energia e na qualidade do seu sono. Então vamos dividir em três principais pontos. Primeiro ponto, a inflamação silenciosa. Essa inflamação silenciosa não é nada tão absurdo quanto a gente vê nas redes sociais, do que, nossa, meu corpo está inflamado, meu Deus, o mundo acabou. Não. Essa inflamação ela acontece, mas às vezes ela tá ali de uma forma crônica e que você não parou para notar o quanto está interferindo no seu dia a dia. Porque muitas vezes a gente acaba normalizando sintomas que não devem ser normais. Então, uma constipação. Você acha que, nossa, eu sempre fui constipada, você sempre assim. Não, não é normal, mas a gente tá acostumado a achar que uma dor de cabeça constante, um inchaço, uma retenção, são coisas que, nossa, alguém tem que ter algum problema e tá tudo bem. Mas na verdade não é assim. E aí isso pode ser uma inflamação crônica que tá ali no seu corpo. Quando acontece essa inflamação crônica, ela vai vir principalmente devido a uma alimentação não tão nutritiva. Então, quando a gente tem um alto consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares ou gorduras, que vão fazendo com que todas essas toxinas que vão vindo junto com aquele alimento em questão vai se acumulando no seu corpo. Então, quando a gente pensa ali num alimento ultraprocessado, ele vai ter um monte de açúcar, um monte de gordura e um monte de caloria junto. Na hora que você consome esse alimento, ele vai impactar tanto seu intestino, por conta dessas gorduras de péssima qualidade, e vai interferindo na sua microbiota, na sua barreira intestinal, e isso vai aumentando essa inflamação, porque como se seu corpo estivesse tendo que lutar com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Então ele vai precisando ter mais energia para lidar com algo que ele não queria estar lidando, vamos dizer assim. E aí, quando a gente pensa também nesses industrializados, eles trazem outras toxinas ali. Então, por exemplo, quando a gente fala do café, o café ele vai ter o ponto de ter uma cafeína em excesso, é claro, quando você consome muito no seu dia a dia, mas também quando você consome muito café em cápsula, ele vai vir dentro de uma cápsula de alumínio. Esse alumínio é um metal tóxico para o nosso corpo, que quando ele vai se acumulando, ele também vai agregando para essa inflamação. Então, cada vez que você vai desembalando mais em vez de descascar mais, você vai aumentando essa inflamação. E pensando também no caso dessa cafeína em excesso, você vai fazendo o mecanismo ao contrário. Então, eu vou tomar um café para mim ter mais energia. Na verdade, você acaba tendo menos energia, porque você acostuma o seu corpo a entender que, nossa, eu vou ter mais energia quando eu tomar o café. E a partir do momento que você vai trazendo esse hábito novo, ele não vai produzir sem o café. Então você fica dependente daquilo, aumenta a sua ingestão de cafeína e uma coisa vai puxando a outra. E aqui então, quando a gente pensa em dicas práticas para você começar hoje a reduzir essa inflamação subclínica e essa inflamação silenciosa, é trazer uma alimentação mais rica em nutrientes, então uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória de uma forma prática? É você trazer comida de verdade. Então, trazer quanto mais cor possível por seu prato. Então, na hora que você vai montar ali o seu almoço, você ter folhas, ter um tomate, uma beterraba, um rabanete, uma cenoura, uma abóbora, tudo que vai colorindo aquilo. Quanto mais cores, mais nutrientes você vai ter. E quanto mais nutrientes você tem, maior vai ser esse potencial anti-inflamatório e antioxidante dessa refeição. Então, principalmente nesse caso, os vegetais, então seja os vegetais folhosos ou os outros legumes, como a abobrinha, como a cenoura, o brócolis, a couve-flor, o tomate, a beterraba, o rabanete, toda essa galera aí. As oleaginosas também ajudam nesse potencial anti-inflamatório. Então, as castanhas, por exemplo, que vão fazer parte desse grupo, e também as nuts de uma forma geral. Então, a amêndoa, as nozes, as sementes, e todas essas vão agregando aí para sua alimentação. E por último, mas não menos importante, um alimento que também é riquíssimo nesse potencial anti-inflamatório é o peixe. Nesse caso, você pode pensar tanto num peixe mais branquinho,
que ele vai ter menos gordura ali, como por exemplo uma tilápia, mas também um peixe mais gorduroso, porque esse peixe mais gorduroso, ele vai ter uma alta concentração de ômega 3, que também é anti-inflamatório. Quais são esses peixes mais gordurosos nesse caso? O salmão, o atum e a sardinha são os principais. E aí você pode optar até mesmo pelo enlatado, se for mais prático no seu dia a dia, e de preferência ao enlatado no azeite. Porque quando a gente fala desse produto enlatado, ele vai ser ou ao natural, ou no óleo, ou no azeite. Quando você pensa no natural, ele vai ter menos calorias, porém o alumínio da lata vai passar mais para aquele peixe que você vai consumir. Então você vai acabar consumindo mais toxinas, como o mesmo exemplo do café. Quando a gente fala em óleo vegetal, você está consumindo um óleo que é transgênico, um óleo que você não sabe qual é a qualidade daquele óleo. Então não vai trazer nada nutritivo para sua vida. Vai reduzir um pouco o alumínio daquele peixe? Vai, mas ainda não está agregando de uma forma muito boa. E já no azeite você tem uma gordura de uma ótima qualidade que também tem um potencial anti-inflamatório e você também acaba reduzindo esse alumínio. Então você consegue unir o útil ao agradável nesse caso. Segundo ponto são os hormônios e o metabolismo. Quando a gente pensa nesse grupo, então toda a sua produção hormonal, todo o seu metabolismo, ele depende de muitos fatores. Então vai depender da sua idade, vai depender se você tem ciclo menstrual regular ou irregular, e vai depender de como tá a sua tireoide e também do seu cortisol. Quando a gente pensa nesses pontos, principalmente o cortisol e a tireoide, muitas coisas podem interferir aqui. O cortisol alto, ele pode vir tanto de um estresse crônico no seu dia a dia, seja um estresse do trabalho, um estresse de você, nossa, eu tô passando por uma fase difícil no meu dia a dia. Isso vai fazer com que seu corpo ele lide com esse estresse da mesma forma que ele vai lidar com o estresse caso você quebrar a perna. Porque ele vai achar que tudo é um estresse do mesmo jeito. E todo o estresse ele vai reagir com uma inflamação e com o aumento do cortisol. Qual que é o maior problema nesse aumento do cortisol de uma forma crônica? Você coloca o seu corpo no modo alerta o dia inteiro. Então é como se você esquecesse de fechar o seu carro e ele ficou com um pisca ligado. Então você vai ficar ali no pisca, para vida eterna, e seu corpo ele não consegue processar essa informação. A partir do momento que ele está nesse modo alerta, o seu metabolismo não vai funcionar da mesma forma, ele vai começar a economizar energia em vez de gastar, e também nesse momento vai atrapalhar no seu processo de emagrecimento, caso você esteja tendo, e também no seu sono, que é o que a gente comentou. Então a sua energia vai ser muito menor porque o seu corpo está economizando tudo possível e imaginário. E a partir do momento que ele está economizando, o seu dia a dia continua igual. Então você está precisando da mesma quantidade de energia e o seu corpo não consegue fornecer por conta desse cortisol muito alto. E também pensando nesse cortisol muito alto, ele muda a nossa sinalização de insulina. Essa insulina, ela faz com que a glicose, que é o açúcar, entre na nossa célula para produzir energia. E a partir do momento que essa insulina não tem uma boa sinalização, ou seja, a sua célula não abre a porta para ela entrar, você não consegue ter essa produção de energia de uma forma tão boa e também com essa resistência à insulina você acumula mais gordura. Quando você acumula mais gordura, você volta o ciclo e aumenta o cortisol, porque essa gordura ela também pode vir a ser inflamatória. E outro ponto que é a tireoide. Então, caso você tenha um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, você já vai ter uma mudança na sua produção de energia, mas também as toxinas do dia a dia vão interferir na sua tireoide. Então, o alumínio, por exemplo, ou quando a gente pensa, por exemplo, nos BPAs. Então, se você usa muito plástico no seu dia a dia, isso vai fazer com que você tenha mais toxinas no seu corpo, que atrapalhe a sua tireoide, porque a tireoide ela funciona como se fosse uma esponja. Então, tudo que você vai colocando, ela vai juntando. Então, toda toxina que ela entra, ela acumula ali e a sua produção não fica tão boa quanto deveria ficar. E quais são os sinais clássicos que você pode perceber se você tá com algum problema hormonal? Então, seja uma dificuldade de perder peso, essa energia muito baixa. Quando for algo voltado à tireoide, se ela estiver muito desregulada, você vai perceber um inchaço nessa região aqui, porque é onde a tireoide fica.
Você vai reparar também picos de energia durante o seu dia. Então, eu comi agora, eu tô com energia. Deu 5 minutos e eu não tenho mais. E assim você consegue ir reparando que são alguns sinais de que seu metabolismo não tá funcionando no seu melhor dos mundos. E aqui, quais são as dicas práticas pra gente começar a modular essa relação do seu metabolismo e dos seus hormônios? Primeiro ponto. Quando a gente pensa no cortisol, a gente tem que produzir cortisol no nosso dia a dia. Mas a gente tem o momento certo para ele ser produzido e o momento para ele ter pico e o momento para ele estar baixo. Então, quais são os momentos para ele estar alto? No período da manhã. Então, é no período da manhã que você vai favorecer a esse cortisol trabalhar. Então, você vai se expor à luz solar quando você acordar. Você vai ter essa ligação para o seu corpo entender que você acordou, para ele ter esse pico nesse horário e não no período da noite. Então, já no período da noite, você vai reduzir todas as luzes, vai sair do celular, vai deixar o ambiente mais escuro possível, para que você não tenha nenhum estímulo para esse cortisol tenha uma produção naquele momento. Pensando também nesse sono, trazer uma higiene do sono, então seja incluir um chá mais calmante no período da noite, a redução das telas, ou até mesmo você pode pensar aí numa suplementação pontual, como por exemplo com magnésio inositol, seja ele tanto em cápsula ou seja em alguns produtos que a gente tem hoje em dia no mercado que você toma como se fosse um chazinho. Então, por exemplo, tem o Blue Calm da Pura Vida, ou tem o Koala também da Caffeine Arm, que você pode incluir ali uns 30 minutinhos antes de você dormir para ajudar nesse relaxamento também. Até mesmo o chá, então seja o chá de camomila, erva cidreira, passiflora, tudo isso que dá esse relaxamento. E claro, trazer uma alimentação equilibrada, pensando na mesma ideia. Quanto mais nutrientes você trazer para o seu corpo, mais a sua tireoide, mais o seu metabolismo, mais tudo vai funcionar como ele deveria funcionar. E o terceiro ponto é a relação do seu intestino com a sua energia. Quando a gente pensa numa microbiota que está desequilibrada, então devido a um alto consumo de ultraprocessados, de uma alimentação pobre em nutrientes, você vai fazer com que as bactérias que moram no seu intestino, elas não estejam num equilíbrio perfeito. A partir do momento que eles não estão em equilíbrio, você começa a atrapalhar a sua produção de neurotransmissores, porque você tem como se fosse uma ligação direta do seu cérebro com o seu intestino. E tudo que tem de toxinas no seu intestino vai acabar passando para o seu cérebro. E assim como o seu cérebro, quando está muito ansiosa, muito nervosa, manda sinais para o seu intestino também. Então, por isso que às vezes, quando está muito ansiosa, você tem dor de barriga. Ou, por exemplo, eu tô muito nervosa, eu não tô indo no banheiro esses dias, por conta dessa ligação do seu intestino com o seu cérebro. E essa alimentação que tá muito difícil aí, muito inflamatória, vamos dizer assim, vai atrapalhar nessa produção de neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Principalmente a serotonina e a dopamina, que são esses dois que são os principais responsáveis pela sensação do bem-estar. Então são eles que ajudam a você se acalmar, a você ter esse momento de, nossa, não tô super estressada. Então, a partir do momento que você tem um desbalanço na produção desses dois, você vai fazer com que esse cortisol continue sempre alto e não consiga reduzir sem que você pense aí como tá nesse intestino. E a partir daí também, quando esse intestino tá desregulado, essa microbiota não tá muito boa, você não absorve os nutrientes que você precisa. Então, seja um ferro, seja uma vitamina B12, seja vários outros que participam da sua produção de energia. A partir do momento que você não absorve tão bem, você não tem reserva desses nutrientes, e a partir do momento que você não tem reserva desses nutrientes, você aumenta o seu cansaço. E aqui a dica prática para você cuidar para esse intestino. Primeiro de tudo, é claro, você ter uma alimentação mais natural possível, então comida de verdade. Folhosos, fibras como aveia também vão ajudar você a nutrir esse intestino. E os probióticos, como por exemplo o iogurte e o kefir, também são ótimas opções para você nutrir essa microbiota. Então, quando você pensa nesses 3 pontos, são pequenas formas de você começar a cuidar mais do seu corpo e recuperar a sua energia. Então, uma vez que, a partir do momento que você cuida do seu corpo e você traz esses nutrientes para a sua alimentação, você tem energia para lidar com o seu dia a dia e também cuidar do seu corpo, que é o seu bem mais precioso. Até porque é uma forma de autocuidado. Então, o principal autocuidado que a gente tem é o nosso corpo. Porque primeiro você cuida de você, para depois você pensar em cuidar do próximo ou até mesmo
nas suas atividades do seu dia a dia. Então são pequenos ajustes que você vai juntando um no outro que vão fazer uma diferença absurda na sua vida. Então se você se identificou com esse vídeo, você tá sentindo esse cansaço, testa aplicar essas dicas, presta atenção nos sinais que o seu corpo dá e aí você me conta depois como você se sentiu. Então se você quer aprender a cuidar mais do seu corpo, do seu intestino e de uma mente de uma forma que cabe no seu dia a dia, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!